Olá, a nossa aula hoje vou apresentar algumas sugestões de produção textual no trabalho de conclusão de curso monografia. Nos trabalhos de conclusão de curso é um trabalho diretamente do professor de metodologia científica, mas como eu estou trabalhando língua portuguesa e as produções textuais, quero apresentar alguns tópicos importantes que irão ser essencial no momento de produção. A parte de estrutura fica por conta do outro professor, mas a parte de produção vou tentar dar uma pincelada para melhorar a compreensão dos meus alunos quando eles forem produzir. Então, nós vamos começar apresentando os tópicos mais importantes da monografia. Primeiro, monografia, uno, um único. E monografia é escrever. Então, é um único assunto. É um tipo de trabalho com uma investigação científica. E ela aborda um único assunto, e esse assunto ele precisa ser delimitado, porque eu preciso, dentro do meu conhecimento de línguas, eu preciso usar o mais específico possível. Nós chamamos de hipônimos. Hipônimos na língua portuguesa existe o hiperônimo, que é o sentido genérico da palavra. E dentro de um trabalho monográfico, quanto mais hipônimo, quanto mais específico você for, facilita a sua pesquisa, facilita o desenvolvimento do seu trabalho e facilita a compreensão de quem vai ler, porque é mais um texto que é produzido com o objetivo da compreensão do outro, na obtenção de uma nota. Aqui eu tenho toda a estrutura, como eu já disse antes, a monografia ela abrange todas essas páginas, às vezes depende também, porque a monografia ela tem regras da ABNT, mas cada instituição ela pode acrescentar as suas regras também. E eu acredito que quando o professor de monografia, de trabalhos científicos, metodologia científica for trabalhar, ela vai apresentar esses critérios de acordo com a exigência da instituição. Mas nós vamos focar nesses três aí, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Principalmente introdução, que é a parte mesmo de produção textual. Então, a estrutura da monografia ela vem regida, como nós estamos falando, do texto dissertativo argumentativo ou dissertativo expositivo. Todos eles, se for dissertação, têm uma introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, nós devemos construir, né, a partir de informações relevantes para nortear o leitor. Até porque existe um professor orientador e uma banca examinadora depois da apresentação. No desenvolvimento do texto, nós vamos fazer uma exibição do assunto do trabalho e de métodos empregados. E na conclusão, que é a parte final do texto, né, vai estar uma espécie de resumo, uma síntese do que foi dita, né, com os detalhes de finalização mesmo, para não deixar brecha, e até porque a monografia, também como os outros textos dissertativos, não é uma resposta pronta. Ela vai estar sempre abrindo um leque para novas pesquisas. Então, você está ali com o objetivo de pesquisar alguma coisa e colocar sua pesquisa com o objetivo de que realmente você pesquisou e encontrou a tua resposta, não como resposta verdadeira e única. Então, é importante que dentro da monografia eu possa citar de onde, de quem eram os trechos, as citações que utilizou ao longo do texto. Não esquecer que o seu texto está repleto de intertextualidade, que foi isso que nós falamos nas aulas anteriores. Nós não vamos ser plagistas ou plagiadores, mas o nosso texto está repleto de pesquisas de alguém que eu vou tirar a minha conclusão a partir das citações de alguém
e essas citações elas precisam estar expostas. Então, tem aqui a introdução, para a gente começar. E na introdução, o primeiro momento é a apresentação do tema. É importante demais essa apresentação. É necessário que a introdução esteja bem claro o tema da sua pesquisa. Assim como nas outras dissertações que nós já temos trabalhado anteriormente, dissertação argumentativa. A importância do tema logo do início, né, a contextualização desse tema, é importante que ela esteja presente na sua introdução. Então, esse tema, você vai dizer o que é, né? Depende da sua pesquisa, da sua linha de pesquisa. Você vai dizer o que é, onde surgiu, como surgiu, o porquê do surgimento, o porquê desse tema que você está trabalhando. Se for um tema que vai apresentar vantagens, você coloca. Se apresentar só negatividade, você também apresenta. Então, quando você apresentar o seu tema, toda a sua estrutura de tema, é importante que você faça uma delimitação desse tema. Aí é hora, porque o tema ele é apresentado de forma genérica. E aí, na delimitação, você especifica o que é realmente que você quer pesquisar dentro do seu próprio texto. E aí, com essa delimitação, eu dizendo o fenômeno observado, aí eu vou apresentar a problematização. A partir do momento que eu observo o meu problema, e aí eu quero pesquisar sobre ele, aí eu apresento essa problemática. E depois que eu apresentar, dentro da minha introdução, a problemática da pesquisa, eu vou apresentar os meus objetivos. O que realmente eu quero conhecer dentro dessa introdução? Qual é o meu objetivo ali? Então, esse objetivo, ele pode ser até 3, 4 objetivos que eu queira buscar dentro daquela temática. Porque vai ter um objetivo geral, e a partir desse objetivo geral, ele vai apresentar os objetivos específicos. E os objetivos específicos, eles vão nortear toda a pesquisa. Porque a partir o que eu quero primeiro? Conhecer a literatura básica a respeito do tema tal. Depois vou fazer o objetivo qual é? Fazer uma análise ou analisar toda essa literatura. Depois, se eu for uma pesquisa de campo, acrescentar com a pesquisa de campo. Então, aí os objetivos eles têm que vir numa sequência linear. O que eu vou fazer primeiro, depois e depois? Com a sequência dos objetivos, com a apresentação dos objetivos, eu já estou apresentando para quem vai ler minha monografia o que realmente vai acontecer dentro de todo o processo da construção da monografia. Então, eu apresento os meus objetivos. E é importante também que na introdução eu apresente as metodologias que eu vou usar. Inclusive, eu vou apresentar alguns exemplos aí para mostrar como essa metodologia é colocada. Eu vou usar nessa metodologia uma pesquisa de campo, é só uma pesquisa bibliográfica, é uma metodologia com pesquisa quantitativa ou só qualitativa ou as duas coisas. Então, eu apresento já também na introdução a metodologia que eu vou usar para obter a resposta que eu quero. Porque a monografia é a busca de uma resposta. E aí, depois que você apresentar essa metodologia, é importante que você apresente, né, se o teu texto está estruturado lá na fundamentação teórica, que é o desenvolvimento, ele se apresenta em forma de capítulos, que você apresente já dá uma antecedência, né, com breves palavras, o que você vai fazer no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4. Isso vai ajudar a nortear, porque é isso que a introdução é. Ela é o norte de todo o texto que você vai produzir na sua monografia. E ela é o norte não só para você, mas como a pessoa que vai ler,
ela já entende todo o processo da monografia a partir da tua introdução. Então, essa introdução, ela varia, depende muito do tamanho do seu conteúdo, para ela ter uma página, 2, até 3 páginas. Então, eu coloquei aqui só um exemplo da estrutura toda da monografia. Aí tem introdução, a revisão da literatura, que é a parte do desenvolvimento. Aqui tem 2 tópicos. Então, lá na minha introdução, eu colocaria, quando eu fosse falar daquela estrutura lá dos capítulos, eu só mencionaria esses 2, do qual eu ia falar. E dentro da própria estrutura do texto, eu vou dar detalhes, porque lá em cima na introdução eu só citei a metodologia usada, mas aqui mais embaixo eu vou citar toda a metodologia que eu usei. Eu vou apresentar os resultados que eu obtive a partir da minha pesquisa, tanto bibliográfica quanto de campo. E aí depois eu vou fazer uma discussão, uma análise dos dados que eu obtive. E vou fazer no final a minha conclusão, que são as considerações finais. Aliás, eu faço uma conclusão do trabalho e depois as considerações finais. Na introdução, eu fiz questão de colocar aqui um exemplo. Procurei pesquisar dentro da área da turma de educação física e coloquei aqui um exemplo de introdução para encaixar cada um dos temas que eu mencionei antes. Então, aqui na introdução, logo no primeiro parágrafo, ele faz uma espécie ele observa um fenômeno e ele contextualiza, porque quando eu coloco o tema, eu necessito fazer uma contextualização, que é situar meu tema num determinado momento de observação. Então, a educação física abrange de um vasto conjunto de conteúdos, como ginástica, dança, lutas e tal. E aí, dentro aqui, eu vou dizer assim, contudo, pode-se observar que a escola tem se limitado somente à aprendizagem do esporte e os demais conteúdos exercem papéis coadjuvantes. Aqui eu observo um fenômeno. E a partir do momento que eu observo um fenômeno que está acontecendo, essa minha observação já vai fazer com que eu me interesse para estudar sobre esse tema. Aí eu vou e apresento esse tema, né? Eu vou começar a colocar essa minha pesquisa em prática. Então, tá aqui, ele apresenta o tema e dentro do tema ele apresenta o quê? A observação do fenômeno. Mais embaixo, ele usa, né, ele coloca a citação de alguém, mas ele não coloca citações aqui, ele só cita de que a pesquisa dele tem respaldo teórico. Então, a forma como ele coloca aí é interessante dentro da introdução, para dizer que a pesquisa dele tem respaldo teórico, então ele vai ter fundamento para poder colocar na sua fundamentação teórica. Mais embaixo aqui eu coloquei o restante do texto, e nesse restante do texto, ele apresenta novamente o texto. A mídia utiliza-se de meios para convencer os indivíduos, de modo que a mesma alcance seu objetivo. Depois vocês podem dar uma olhada, porque o tempo é curto, olhar com detalhes toda a estrutura para observar que aqui nesse slide ele apresenta o tema em questão. Mas na página seguinte, aqui ele vai apresentar a problemática. Ele apresenta todo o tema, mas assim, embaixo ele diz, sendo assim, a problemática desse estudo está relacionada à maneira como as mídias têm influenciado a escolha de temas e conteúdo nas aulas de educação física, em especial os Institutos Federais de Ciência e Tecnologia. Aqui ele faz uma delimitação do tema, porque não é toda não é tudo que a mídia influencia, somente no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia. Isso é delimitar um tema, porque vai pesquisar somente naquele lugar. Aqui, para finalizar, ele apresenta os objetivos. Os objetivos aqui, quando ele a influência da mídia na educação física escolar, tanto estão, então, como objetivo, temos como objetivo investigar a influência da mídia na escolha de temas e conteúdos das aulas de educação física. Aqui ele apresenta o objetivo dele de pesquisa.
Na próxima aula, nós vamos ver com mais detalhes